O que acontece no seu corpo quando você consome cafeína? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da bioquímica da cafeína e algumas funções importantes e como essa molécula se liga no seu organismo, gerando os efeitos tão conhecidos. Eu sou a professora Karine Emanuele, sou graduada e mestre em bioquímica, fundadora desse canal, que tem por objetivo ajudar você a dominar a bioquímica de verdade, desde as bases. Por isso o convite que eu te faço e te peço desde já que você se inscreva nesse canal e nos ajude a crescer cada vez mais. É difícil fazer um canal de educação, né? Ainda mais a respeito de um tema tão específico, mas eu conto com a sua ajuda e com a sua contribuição para que a gente possa crescer cada vez mais. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje, falar um pouquinho a respeito da cafeína. Olha só, eu começo com uma pergunta. Por que a cafeína aumenta o nosso estado de alerta e de concentração? Eu quero nessa aula, então, nessa breve aula que a gente vai ter, te ajudar a responder essa pergunta. Por que que quando, então, a gente ingere um suplemento ali contendo cafeína, né? Esses suplementos de hoje em dia, a maioria dos pré-treinos aí são cheios de cafeína, o próprio café, né, no dia a dia, principalmente quem gosta de um café bem forte, né? Então, por que ao se ingerir, nós temos outras bebidas também, Coca-Cola, chá verde, entre outros, né? Que são ricos em cafeína. Geralmente, o consumo em pessoas que não estão já com tolerância à cafeína, esse consumo tende a fazer o quê? Te deixar em alerta, diminuir o seu sono, né? Por que que isso acontece? E tem um ponto importante também que é o estado de concentração. Melhora a sua capacidade de concentração. Então, vamos lá. No cérebro, nós temos um neurotransmissor chamado de adenosina. Essa adenosina vai se acumulando ao longo do dia. Então, quanto mais tempo acordados nós estamos, mais adenosina vai se acumulando, tá? E quanto mais adenosina acumulada, mais a gente vai ficando com sono. Olha que interessante. Então, quando a gente acorda, a gente está com pouquíssima adenosina. À medida que o dia vai passando, a gente, né, está ali acordado, executando as nossas atividades do dia, ela vai se acumulando. A tendência é, à noite ali, o sono chegar, certo? Então, ela se liga nos seus receptores A1 e A2A e ela acaba reduzindo a atividade neuronal, vai te colocando em um estado ali de repouso, certo? De relaxamento que precisa acontecer, especialmente ao fim do dia. Então, a adenosina tem essa função importante. A cafeína, por sua vez, então agora eu vou falar da segunda molécula importante aqui, que é a cafeína, né, que o nosso corpo não produz. Ela é uma metilxantina que atua no sistema nervoso central, pois atravessa a barreira hematoencefálica. Então aqui eu tenho a imagem da metilxantina, a molécula, ela se parece um pouquinho, né, com base nitrogenada, inclusive devido à altíssima presença de nitrogênios aqui na sua composição, tudo certo? Então, atravessa a barreira hematoencefálica, até por se parecer bastante, né, com alguns neurotransmissores que nós possuímos também, bases nitrogenadas, e aí ela consegue executar os seus efeitos. O que ela faz? Ela se liga nos receptores de adenosina, então ela bloqueia esses receptores, impedindo que a adenosina induza o sono. Então, nós temos ali receptores de adenosina. No lugar da adenosina, a cafeína se liga. E então ela não vai gerar o efeito conhecido que é o quê? Sono. Então ela não gera isso, ela bloqueia o efeito da adenosina. Além disso, a cafeína estimula a liberação de dopamina e de norepinefrina, o que intensifica o estado de vigília, ou seja, o ficar acordado, o ficar desperto, o ficar ligado, certo? E é importante, então, a gente entender que ela compete. A cafeína está competindo pelo receptor da adenosina. Ao competir pelo mesmo receptor, ela acaba vencendo essa competição e aí você tem a ausência do sono. Eu tenho certeza que alguns de vocês aí pensaram o seguinte: não, mas eu tomo café e não adianta nada para mim. O que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui simples. Suponha que uma célula sua tenha, das pessoas aqui que não têm o hábito de tomar muito café, tenha 100 receptores de adenosina, tudo bem? Aí, você vai lá e começa a tomar um pouquinho de café. Aí, suponha que você teve ali
80 moléculas de café se ligando e poucas moléculas de adenosina conseguindo se ligar. Ou seja, o que aconteceu ali então? Os seus receptores estiveram quase todos tomados pela cafeína, consequentemente, o seu sono vai ficar mais atrasado um pouquinho, tudo bem? Agora, se você tem o hábito frequente de tomar café com muita frequência, ou então bebidas que são muito ricas em cafeína, como por exemplo suplementos ou energéticos, né, entre outras bebidas aí conhecidas, o que começa a acontecer? A sua célula começa a criar novos receptores de adenosina. Então, agora, ao invés de ter 100, você passa a ter 200 receptores, por exemplo, ali na sua célula. Então, agora você precisa de uma quantidade maior de cafeína para ter o mesmo efeito de reduzir o sono que você tinha anteriormente, percebe? Então, isso é um mecanismo adaptativo que vai acontecendo e é por isso que tem gente que tem o costume de tomar muito café e acaba não sentindo nada, enquanto aqueles que tomam pouco café e vão lá e ingerem acabam, né, tendo esse efeito de menos sono, tudo bem? Em termos do metabolismo energético, a cafeína estimula a lipólise. O que é lipólise? Quebra de lipídios, certo? Além de auxiliar a liberação de catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina. Já tinha falado da norepinefrina, né, que é sinônimo de noradrenalina nesse caso. Então, ela libera catecolaminas que auxiliam nessa função também de ficar o quê? Ligado, de ficar em alerta, certo? E em termos de estímulo à lipólise, é por isso que alguns aí suplementos conhecidos como emagrecedores também, eles acabam tendo cafeína junto por causa desse efeito lipolítico. Mas toma cuidado, viu? Não é assim aquele efeito lipolítico que vai te fazer perder muitos quilos de uma vez. Não é isso não, tá? É um efeito sutil ali na lipólise, mas ele acontece. Se você quer aprender mais sobre lipólise, eu tenho uma aula completa aqui no canal. Vou deixar no card aqui acima que vai aparecer. E aí você clica lá, assiste a aula sobre lipólise e sobre beta-oxidação que eu tenho aqui no canal também. O fígado, ele é um importante metabolizador da cafeína via citocromo P450, famosíssimo, né? Que metaboliza também o álcool. Tem uma aula sobre álcool aqui no canal, inclusive, metabolismo do álcool. Se você também quer ver, vou deixar o card aqui acima. Então, esse citocromo P450, quando ele metaboliza a cafeína, ele forma 3 metabólitos importantes. A paraxantina, que é a que tem o efeito aumentando a lipólise, a teobromina, que leva à vasodilatação, então isso promove, ajuda, né, a aumentar também o fluxo sanguíneo, teofilina, que estimula o sistema nervoso central e músculos. É por essa razão também que medicamentos que têm efeito relaxante muscular, eles acabam tendo um pouquinho de cafeína, tá? Então isso tem relação também. Além disso, pré-treinos vão utilizá-lo demais para justamente dar esse efeito energético, dar esse efeito de impulso muscular para poder realizar as diversas atividades. A meia-vida da cafeína varia de 3 a 7 horas, dependendo do metabolismo individual. É por isso que se indica fortemente, tem pessoas que inclusive pode chegar a 12 horas, tá? É por isso que se indica fortemente que não se consuma café, principalmente pós 5 horas da tarde, porque ela vai estar ali ativa, circulante, e isso vai atrapalhar o seu sono, tá? E às vezes tem gente que não toma café, mas está habituado a tomar chás e algumas bebidas, como por exemplo Coca-Cola, que acabam sendo ricas em cafeína também. Então tem que tomar esse cuidado, talvez seja esse o fator que esteja atrapalhando o seu sono aí, tá? Por vezes você pode conseguir dormir, mas o seu sono é um pouco agitado, o seu sono não te descansa o suficiente. Isso pode ser efeito também de excesso de cafeína, tá? Toma cuidado. Tem gente que pensa assim, mas eu durmo. Mas qual a qualidade do seu sono? Isso é uma pergunta muito importante que você precisa se fazer e avaliar. Talvez o seu motivo de acordar muito cansado no dia seguinte é o excesso de consumo de cafeína, especialmente durante ou após, na verdade, ali às 5 da tarde, né? É importante também, pelo menos se você tem um consumo frequente, um dia na semana fazer uma espécie de desmame, sabe? De tentar não tomar ou não consumir ou o mínimo possível. Se você consome, por exemplo, 5 xícaras de café no dia, tomar só uma, pequena, né? Não é aquelas xícaras do meme não, né? Calma, vai devagar, certo? Então, toma cuidado, tá, gente? Isso pode ser um fator que atrapalha. Eu tô dizendo isso assim, com pesar gigante, porque eu sou apaixonada principalmente por café, né? Então eu tenho que me controlar todos os dias, regular muito o meu consumo, porque atrapalha meu sono.
eu consigo dormir, mas o meu sono é ruim. No dia seguinte eu acordo mais cansada se eu ingerir quantidades grandes de cafeína, tá? Outro ponto, consumo excessivo, acima de 400 miligramas por dia, pode causar taquicardia e insônia. É perigoso, tá? Tome cuidado, especialmente se você não tem o hábito de consumir cafeína com frequência. E é perigosíssimo, inclusive, hoje em dia, é muito comum as pessoas fazerem drinks com bebidas energéticas. Isso é seríssimo, tá? Principalmente porque ali, olha, numa noite, né, na animação de uma festa, tudo mais, você bebe demais a bebida alcoólica junto com a cafeína sem perceber. Então toma cuidado que isso pode dar problemas sérios, né? Problemas de taquicardia, batimentos acelerados, assim. Então tome bastante cuidado com esse tipo de consumo também, tudo bem? Se você quer estudar bioquímica comigo com profundidade, dominar desde as bases, aprender esse conteúdo numa formação completa desde o zero em bioquímica, eu te convido a entrar na plataforma Dominando a Bioquímica. É o seu caminho de domínio deste conteúdo. Mais de 130 videoaulas, exercícios com resolução, resumos, mapas mentais, assessoria para tirar dúvidas, tem o acesso vitalício ou acesso por um ano. O por um ano está em promoção, inclusive, agora. Então, se você tem esse interesse e essa necessidade, o convite que eu te faço é: entra na plataforma que você não vai se arrepender. Um grande abraço e até a próxima!